Está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Neto Pereira. Ele é um médico que compõe a nova equipe de profissionais que fazem parte agora dos cirurgiões e médicos que atendem no Hospital do Câncer. O tema do programa de hoje é o câncer em geral. Você sabia que as meninas, por exemplo, devem começar sua prevenção a partir dos 9 anos de idade? Os homens a partir dos 45, 50, dependendo do caso de câncer de próstata na família. A gente vai falar sobre o câncer em geral, mas também sobre a prevenção, que é tão importante. Então você, é lógico, é meu convidado. Vamos lá então no programa Mais Saúde, que está apenas começando. Bom, e o nosso bate-papo de hoje com o Dr. Neto Pereira. Ele é oncologista aqui no Hospital do Câncer. Dr. Neto, primeira vez aqui no programa Mais Saúde. Primeiramente, eu queria agradecer a sua disponibilidade, de participar conosco, explicar um pouco mais sobre o que é o câncer e a prevenção, como é feita, Mas para que a gente possa começar, eu queria que você se apresentasse para quem está em casa e é a primeira vez que estiver participando aqui conosco. Eu me chamo Claudemiro Neto, Aqui na região o pessoal me chama de Neto Pereira, eu sou oncologista e agradeço o convite a estar participando aqui hoje. Que bacana. Doutor Neto, posso chamar assim? Pode. Ótimo. Quais são os cânceres mais comuns em nossa região e a que se deve esse fator? Segundo as últimas estimativas, para 2016, do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os cânceres mais comuns, exceto pele, não melanoma, que é o tipo de câncer mais comum que existe no mundo, para os homens são de próstata, em primeiro lugar, seguido do câncer de pulmão, o câncer de intestino e o câncer de estômago. E para as mulheres, o câncer mais comum é o de mama, seguido do câncer de intestino, o câncer do colo uterino e do câncer de pulmão. E antes da gente falar da prevenção desses cânceres, tanto para homens quanto para mulheres, a gente sempre fala isso, afinal de contas, o programa Mais Saúde, com mais de 3 anos que está no ar, a gente sempre fala de prevenção de câncer, o que é o câncer, Mas, basicamente, o que é o câncer, E depois a gente entra nessa questão da prevenção, de como que os homens e como que as mulheres devem se prevenir. O câncer é um nome que é dado por um conjunto de doenças. São mais de 100 doenças, O câncer acontece com a formação de uma célula que se multiplica desordenadamente e começa a invadir os tecidos e órgãos, provocando assim danos ao organismo. E, por exemplo, no caso dos homens, que aí você falou, de pulmão, exceto pele, que acho que vale para ambos, Pele, a gente tem vários tipos de câncer de pele, O câncer de pele mais comum é o câncer de pele não melanoma, A gente tem um câncer de pele melanoma, que é um câncer menos frequente, No caso do homem, o câncer mais comum, exceto o câncer de pele, não melanoma, é o câncer de próstata. E da mulher, o de mama. Do câncer de próstata, não preciso nem a gente falar em que ela esbarra, Que é uma questão assim tão delicada do preconceito em cima acerca do exame, de como ele é feito, Mas é um exame que é vital, para detectar, diagnosticar precocemente o câncer, Primeiramente nos homens. A partir de qual idade e quais são os exames básicos que todo homem deve fazer? Hoje em dia, não tem uma fórmula mágica da prevenção do câncer de próstata, não. O que é recomendado é que o homem, a partir dos 40 anos de idade, procure um urologista, para poder fazer esse acompanhamento, para poder fazer os exames de detecção, que variam desde o exame de sangue, que é a dosagem do PSA, e o toque retal. E quando falo tanto o PSA quanto o toque retal, muitos homens eles não fazem o toque, fazem só o PSA. Seja pelas questões que falamos de preconceito, ou enfim, é bom nem tentar identificar o que é, Mas ele é um exame válido para detectar o câncer de próstata? Ele não é um exame válido para rastreamento. O PSA não é um bom para rastreamento. Ele é um exame para ser utilizado junto com o toque retal. Os dois exames, mais avaliação do urologista, é capaz de detectar precocemente um câncer de próstata. Então, em conjunto, eles conseguem diagnosticar, separadamente não são bons. Você que é homem, que quer prevenir o câncer de próstata, só fazer o exame do PSA não tem valor nenhum no rastreamento. E para mulheres?
Quais são os exames e a partir de qual idade? Para as mulheres, né, a gente tem alguns tumores que são preveníveis, né, através de exames de rastreamento. Para as meninas de 9 a 13 anos de idade, a gente tem a vacinação da HPV, né, que é um vírus. Né, que já é uma prevenção para o câncer de colo uterino, de né? colo uterino, exatamente. O HPV é um vírus, né, capaz de transformar, né, a célula da região genital do colo uterino em um câncer, né? E hoje em dia, o Ministério da Educação já fornece a vacina para essas meninas, né? Outra forma de prevenir o câncer de colo uterino também é através do exame Papa Nicolau, né? Que toda mulher que iniciou atividade sexual tem que fazer esse exame periodicamente. Isso, então, no caso das mulheres, a prevenção começa um pouco mais cedo, né? A partir dos 12 anos, né? Que a vacinação acontece. A partir dos 9 anos de idade já pode ser feita a vacinação. Então já é feita a prevenção para as meninas a partir dos 9 anos e depois, no início da vida sexual, sempre fazendo Papa Nicolau. Exatamente. E a mamografia? Porque o câncer de mama é tão comum também, né? O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher, né? Hoje em dia está recomendado mamografia para as mulheres acima de 50 anos de idade, né? E naquelas mulheres que têm fator de risco na família, por exemplo, um parente de primeiro grau, uma mãe, um irmão, uma tia com câncer de mama, tem indicação de fazer esse exame mais cedo, a partir dos 35 anos de idade. 35 anos, então, se tiver alguém na família. Isso. E a partir dos 50, caso não tenha toda mulher acima de 50 anos de idade tem indicação de fazer mamografia, né? É válido também, né, com a taxa de detecção melhor, que a mulher faça o autoexame da mama durante o banho, que palpe a mama e que, se notar algum nódulo, algum caroço com crescimento, né, que procure um especialista, né, que procure um clínico, que procure um mastologista para poder identificar. E que não seja somente o autoexame, né? Que não seja somente ele o não autoexame. substitui, né? Não substitui, o autoexame não substitui mamografia, o autoexame não substitui o ultrassom das mamas e o ultrassom não substitui a própria palpação do mastologista, né? Do médico, do especialista na área. Ali, né? Doutor Neto, pode parecer uma pergunta boba, mas é muito comum a gente ver pessoas mais velhas, mulheres mais velhas no caso, que falam, não, eu não faço mais mamografia. Não faço mais mamografia. Fez por um tempo e depois de 80 anos, sei lá. Aí parou de fazer. Até qual idade a mulher deve fazer? Ou não tem isso, tem que fazer sempre, uma vez que atingiu os 35 para casos, né, que tem a casa na família, ou 50 anos, quando não tem, faz para o resto da vida? Como que é essa questão? No Ministério da Saúde, a recomendação é de que inicie dos 50 anos, né, até os 69. Essa é a recomendação. Mas isso é muito individualizado caso a caso, né, e isso tem que ser avaliado junto com o médico. Porque dependendo da situação, a partir dos 69, 70 anos, esse risco tende a diminuir? Seria por esse motivo? Interessante. E como que quando o paciente é encaminhado, né, para uma consulta com um oncologista? Primeiramente, a pessoa já deve chegar muito fragilizada, né? Porque um clínico geral fala, olha, está tudo bem, mas eu vou ter que te encaminhar para um colega, por exemplo, né, para um médico, um oncologista, para ele avaliar melhor a situação, enfim. Mas quando um paciente é encaminhado para um oncologista, o que é feito nesse primeiro contato? Muitas das vezes o paciente, quando chega ao consultório, ele já tem um diagnóstico de uma doença maligna, de um câncer, né? Então, durante essa primeira consulta, o que a gente faz é orientar o paciente a respeito da doença dele, né? É explicar como que é a evolução da doença, né? É explicar os possíveis sintomas, né? Para que ele entenda sobre a doença, né? Na primeira consulta também, a gente indica um tratamento que pode ser feito de diversas formas, né? Pode ser indicado quimioterapia, né? Que é um soro, que é um medicamento que a gente dá na veia, que mistura com sangue e combate ao câncer. Pode ser indicado radioterapia, pode ser indicado alguma medicação por via oral, algum comprimido ou algum hormônio, né? E diante dessa indicação, a gente planeja, junto com o paciente, como será realizado esse tratamento. E além dessa parte prática do tratamento em si, deve ser muito, não sei se é pesado a palavra, mas
deve ser muito avaliada a questão emocional, porque a pessoa deve chegar completamente desorientada ali para aquele primeiro contato, né? Sim, isso é uma verdade. O paciente, quando ele vai iniciar um tratamento para o câncer, ele necessita de muito apoio, ele necessita de muito carinho, né? Ele necessita de pessoas ao redor, né? Ele precisa da família, ele precisa dos amigos, porque ele está vivendo uma situação muito difícil, né? Ele está com um diagnóstico, ele está ansioso quanto ao tratamento, quanto aos efeitos colaterais do tratamento, se o cabelo vai cair, se vai ter vômito, se vai passar mal, se vai ter alguma sequela do tratamento. Então é muito importante ele estar bem assessorado, né, de pessoas ao redor, dos familiares e amigos, né, para ele levar esse tratamento da melhor forma possível. Eu achei muito engraçado porque eu tive lá no Hospital do Câncer para conversar com o Dr. Neto, e alguns pacientes estavam lá aguardando, né, para fazer a consulta. E aí você falando essa questão de assessorar, de carinho, né? Ele chamava uma paciente, eu não lembro o nome, e se eu lembrasse também eu não iria falar o nome para não expor ninguém, mas ele gritava ela de uma forma tão engraçada, não sei se você reparou que eu já entrei na sala rindo. Porque assim, a senhora, vamos chamar de Dona Maria, né? Ela já chegou rindo lá, tipo assim, na porta da sala para entrar. Né? Então assim, é um contato que tem tudo para ser pesado, que tem tudo para ser muito difícil, mas a forma de chamar o paciente, eu não sei nem se você tinha percebido, que eu percebi isso, né? A paciente entrou lá assim, com uma carinha boa, sabe? Às vezes estava ruim aquele dia, sim, mas ela já entrou desarmada. Ela, nossa, o médico é tranquilo, é um médico legal, porque você chegar lá, o médico, pois não, o que você tem? Tá, vamos prescrever aqui seu tratamento, volte em 3 dias. Não é bem assim, né? É um negócio que tem que ser uma coisa humanizada, né? Acho que é isso. Eu acredito nisso. Eu acredito que o paciente ele deva ser tratado como paciente, não como doença, né? Então, você oferecer um tratamento, uma quimioterapia, ou o que seja para o paciente, sem entender melhor sobre o paciente, sem entender as dúvidas do paciente e sem tentar amenizar esse sofrimento da melhor forma possível, eu acho que seria uma conduta muito superficial. Então, quando você participa da vida do doente, né, trazendo amor, trazendo alegria, né, atendendo o paciente da melhor forma possível, a situação muda, né, o paciente encara de uma forma melhor o tratamento. Com certeza. A gente vai fazer um pequeno intervalo, estou vendo ali que a gente já passou bastante do nosso tempo. Na volta a gente continua a conversar com o Dr. Neto e tem outras perguntas aqui interessantes sobre esse tema tão bacana. A gente fala do câncer em geral, né, e dando dicas de prevenção, que eu acho que é o principal para se evitar a doença. Então não saia daí que a gente vai e volta rapidinho. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste Capping e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Neto Pereira, oncologista do Hospital do Câncer. A gente fala sobre o câncer em geral, prevenção, tratamento, enfim. Dr. Neto, antes do intervalo a gente falava um pouco sobre o paciente, né, quando ele chega no consultório pela primeira vez. Geralmente, quais são as principais dúvidas que o paciente chega nesse primeiro contato? As principais dúvidas normalmente são relacionadas ao tratamento, né? Quais são os efeitos colaterais que o paciente vai ter durante esse tratamento, se vai ter queda de cabelo, se vai ter enjoo, se vai ter muito vômito, se existe algum recurso, alguma medida a ser tomada para evitar esses sintomas, né? Acredito que essas sejam as principais dúvidas. E quais são os fatores considerados, eu diria assim, determinantes para o sucesso do tratamento? Para o sucesso do tratamento, o paciente tem que estar descansado, né? Ele tem que ter bom sono, né? Para ele aguentar e tolerar melhor o tratamento, né? É importante um diagnóstico precoce da doença e o início desse tratamento de forma precoce também, né? E é importante que esse paciente esteja bem amparado pela família, né?
pelos amigos, né, porque ele vai viver uma situação de estresse, ele vai viver uma situação em que há efeitos colaterais, isso não pode ser negado, mas é um momento que ele precisa de muito apoio e de muito carinho. E é um momento passageiro, né? É um momento passageiro. É uma fase, né, ali do tratamento e tudo, mas que passa, né? Exatamente. Inclusive os efeitos colaterais, queda de cabelo, isso é muito importante falar, porque tem paciente que não quer fazer quimioterapia porque o cabelo cai. Mas cai, o cabelo cresce de novo. E às vezes o cabelo cresce até melhor, mais saudável, porque a pessoa, a partir do momento do diagnóstico, ela começa a mudar os hábitos de vida. E isso tudo influencia em tudo, né? No corpo, Influencia como em tudo. um conjunto, né? Influencia em tudo. Doutor Neto, quais fatores externos, né, são considerados importantes ali para o surgimento de um câncer? Por exemplo, o sol, má alimentação, muita gente fala da radiação de equipamentos eletrônicos, né? Por exemplo, celulares, micro-ondas. Até onde isso influencia no surgimento de um câncer? A causa de um câncer é multifatorial, né? Envolve tantos fatores internos, né, como uma predisposição genética, né, como os fatores externos. Dentre eles, o mais comum é o tabagismo, né? O tabaco, né, o cigarro, ele tem mais de 4.700 substâncias cancerígenas, então ele deve ser evitado. Ele é o principal vilão, né, o principal causador de câncer. A radiação solar também está associada ao surgimento de câncer, principalmente cânceres de pele, né? Alimentação, o hábito de vida, né? Ganho de peso está relacionado ao aumento de incidência de câncer, né? Uma alimentação pobre em fibras, em frutas, em vegetais, que são alimentos protetores para o câncer, também contribui, né? Uma alimentação com mais gordura, com mais carne vermelha, também aumentam as chances, né, da formação de um câncer. Doutor Neto, aí você fala da radiação do sol, né? Como eu havia perguntado, equipamentos eletrônicos, né? Por exemplo, o celular, né? O micro-ondas, muita gente fica pendurado no telefone o dia inteiro, né? Tem alguma associação com algum tipo de câncer? Sim, existem muitos estudos, mas nada com muita comprovação, não, né? A radiação solar e a radiação de equipamentos como de raio-x, tomografia, são radiações mais intensas, mais fortes. Então, elas costumam gerar o câncer. As radiações de aparelho como celular, micro-ondas, ainda não têm uma comprovação, porque são energias mais fracas, né? Sabe-se que essas radiações associadas com outros fatores, por exemplo, tabagismo, podem levar ao surgimento de câncer, né? Então, assim, para você minimizar a chance de você ter relacionado esse efeito, seria evitar mesmo, né, manter uma distância maior, dormir longe do celular. Até que tudo seja uma distância, até que isso seja bem, né, esclarecido. Ou não, né? Mas não tem nada sólido assim comprovando que celular ou micro-ondas cause câncer, não. É interessante a gente falar disso, principalmente porque tem muitos rumores, né, muitos estudos incompletos, outros completos, mas assim, de fontes não tão seguras, e a gente acaba ficando perdido, porque hoje em dia tudo, de alguma forma, o celular é sem fio, o controle remoto do carro, né, para abrir o alarme é sem fio. Então a gente começa a pensar o que de fato poderia ter uma... Enfim. E aí, quando a gente fala disso, né, já que um monte de coisa pode ter um risco ou não, a gente está exposto o tempo todo a tudo isso, né? E como a gente fala de prevenção de câncer, né, por exemplo, vamos começar pelo cigarro. É muito simples, a gente costuma falar, inclusive, a gente tem que evitar de fumar. Na verdade, não é evitar, gente, é não fumar mesmo. É parar de fumar. Porque evitar, por exemplo, evita beber muita água, vamos supor, né? Então quer dizer que um pouquinho você pode tomar. Agora o cigarro não, ele não pode mesmo, né? É uma coisa que está completamente banida, né? O cigarro, como eu disse, é o principal vilão, né? E o cigarro não está só associado com câncer, não. O cigarro está associado com outros problemas, com enfisema pulmonar, né? Com asma. Então, o cigarro realmente ele deve ser contraindicado, né? O alcoolismo também, o álcool, ele predispõe à formação de câncer, assim, mesmo em poucas quantidades, né? Eu recomendo também ter uma alimentação mais equilibrada, né? Uma alimentação mais natural possível, evitar conservantes, né? Favorecer frutas, vegetais, evitar mais carne vermelha, né? Ter uma alimentação mais saudável, que
e com alimentos que protejam contra o câncer. Né? Com relação ao sol, é importante que a pessoa evite o sol de 9 horas da manhã, de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, né? Ou se não tiver como evitar, por exemplo, a pessoa que trabalha, né, com exposição ao sol, que use equipamentos protetores, né, chapéu de aba longa, que use filtro solar, também em lábio, é importante informar, né, que está associado também ao câncer de lábio, com exposição solar. Bom, o nosso tempo estou vendo ali que já está bem adiantado, mas eu não queria encerrar antes de te perguntar quais são alguns fatores, algumas alterações no nosso corpo que merecem atenção. Por exemplo, o câncer de mama no autoexame identificou qualquer tipo de nódulo, é um sinal, é um alarme, né? Mas o que mais no nosso corpo merece atenção, tipo emagrecimento súbito ou, por exemplo, uma mancha na pele? O que deve ficar atento? Os sintomas e sinais de câncer são muito amplos, né? Vão depender do local onde a lesão apareceu e da extensão dessa lesão, né? O câncer é uma doença que consome muita energia, então se um paciente perde muito peso, né, uma perda de mais de 10 quilos, de forma que não está explicada, isso pode ser um indício de um câncer. Mas é importante frisar que nem sempre esse sintoma é necessariamente um câncer, né, porque pode ser de outra doença também. Alguma coisa errada tem, coisa né? errada. Agora é bom investigar para ver se pode ser um câncer ou qualquer outra doença, né, que... Outros exemplos são tosse, né? Uma tosse persistente de meses que não melhora. Isso pode ser um câncer, né? Pode ser um câncer de pulmão. Uma rouquidão que não melhora, pode ser um câncer, né? Uma pessoa que começa a ter dificuldade para evacuar, pode estar desenvolvendo um câncer de intestino. Da mesma forma, uma dificuldade para urinar, o dor ao urinar, pode ser o indício de um câncer de próstata ou um câncer de bexiga, né? Uma mancha na pele que tinha um determinado tamanho e essa mancha começa a crescer, também pode ser o sinal de um câncer de pele. Então, o mais importante de tudo é observar a persistência desses sintomas, né? E se esses sintomas aumentam de intensidade, né? E isso deve chamar a atenção para procurar imediatamente um médico, né, para fazer a investigação. Ok, e mesmo porque a gente conhece o nosso organismo, né? A gente sabe que o corpo humano é uma máquina muito perfeita. Qualquer coisa que está errado, ele dá um sinal, né? O corpo humano dá sinal. E é só a gente ficar atento ali a essas questões, né? Bom, conversei com o Dr. Neto Pereira, oncologista no Hospital do Câncer, faz parte da equipe de novos médicos que vieram, né, para engrandecer esse trabalho, né, fazer essa missão difícil, mas bonita, né, de ver as pessoas sendo atendidas, tão bem atendidas. Então eu queria te agradecer e dizer que a gente não vai te deixar tranquilo por muito tempo não. Em breve a gente vai te trazer aqui de novo, né, falar um pouco mais sobre o câncer, alguma outra campanha, alguma coisa específica, para que você possa participar também do programa Mais Saúde. E a gente encerra por aqui. Quero deixar um grande abraço para vocês. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, algum tema que você queira saber mais sobre o assunto, entre em contato conosco pelo telefone ou e-mail. Vai ser um prazer a gente correr atrás e conseguir trazer para vocês informações certas e que você pode usar como itens, né, de prevenção para ficar curado ou para prevenir doença, que é uma doença tão séria que todo mundo quer, é lógico, evitar. Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste Capim e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. A Com, sua doação faz tudo acontecer.